Bom dia, gente. Ai, coisa boa. Vamos para mais uma mensagem da semana. Apesar de estar acontecendo muitas coisas, como vocês sabem, né, esse vírus aí, né, amedrontando todo mundo, temos que manter a nossa fé. Nossa fé em Deus é o essencial para a gente vencer tudo isso. E eu tenho certeza que tudo isso passará. E em breve nós estaremos tudo normal. Em nome de Jesus. Vamos lá, a mensagem de hoje. Eu vou falar de oração. A oração é o meio pelo qual falamos com Deus, né? Então, a maneira pelo qual a gente fala com Deus é através da oração, né? A oração é tudo. Jesus, quando ele estava aqui nesse mundo, né? Aquele período que ele passou aqui ensinando, né? Falando com os discípulos, ele tinha uma vida totalmente de oração, entendeu? A oração é a chave que move a mão de Deus. Então, temos que viver em oração. Ele está sempre à espera das nossas orações e para respondê-las, né? Então, ele só pode responder se a gente fizer a oração. Então, temos que orar. Temos que sempre lembrar de colocar a oração em primeiro lugar na nossa vida. Infelizmente, muitos negligenciam nessa área, né? Muitas pessoas acordam, vai fazer suas coisas diárias, trabalho, escola, tudo mais, e esquece que a oração é essencial. Antes de você fazer qualquer coisa, assim que você acorda, você tem que orar, colocar tudo nas mãos de Deus, sua vida toda. Talvez haja uns impedimentos que os levem a fazer isso, né? A não orar. Como a falta de fé. Muitos não têm fé, né? Muitos, às vezes, perdem a fé. Em virtude de muitos problemas, de muitas coisas que acontecem, a pessoa fica, né, só Deus para levantar e colocar aquela fé de novo no coração dessa pessoa. Eu vou ler aqui em Tiago 1, versículo 6. Vamos lá para a palavra. Tiago 1, versículo 6 fala isso. Peça, porém, com fé. Tá vendo como a fé é importante? Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Quer dizer, se você não tem fé, se você faz as coisas assim por você, pela direção da sua carne, não agrada a Deus. Não recebe nada de Deus. E tem uma vida totalmente perturbada, entendeu? Então, o importante é a gente crer em Deus e a gente ter fé. A fé é tudo. A fé remove tudo. Quando você tem fé e você ora, não tem como você não receber a vitória de Deus, né, gente? Vamos continuar aqui. O que acontece quando deixamos de orar? Vamos lá ver o que acontece. A vida sem oração perde o seu poder. Tá vendo? Como a oração é importante? Através de uma oração, tudo muda. Uma oração cura, uma oração liberta. Uma oração faz tudo, gente. É pela fé. Se você tem aquela fé e você ora, você recebe de Deus. Jesus ensinou isso a gente. Então a gente tem que colocar isso no coração, ter aquela fé, né? Entendeu? Tem pessoas que dizem, não, eu não tenho muita fé. Mas o importante é você ter fé. Não importa o tamanho da sua fé, entendeu? Mas se você crê no Filho de Deus e se você tiver fé, você recebe, sim, a vitória. Não adianta ir à igreja por ir. Não praticar os ensinamentos de Deus, não adianta. As igrejas estão assim, ó, cheias de gente. Mas se você não pratica, se você não faz aquilo que Deus quer, não adianta. Se você não tem fé, se você não ora, quer dizer, na igreja você ora, você vai louvar, você faz tudo. Aí quando chega em casa muda. E aí? Cadê a oração? Cadê o louvor? Cadê tudo? Cadê a fé? Onde é que está? Então, nós temos que continuar firmes em qualquer lugar onde a gente está. Pode ser em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar. A gente tem que continuar firme em oração e fé. Vigiar e orar. Passamos a ser cristãos, né? Sem que, por meio da oração.
Porque o cristão, ele está ali pronto para fazer a vontade de Deus. Ele está pronto para orar. Ele está pronto para buscar a Deus. O Senhor ensina isso para ele. Então, ele tem que estar ali, ó, na brecha, como dizem, né? No lugar certo, na oração. Não importa. Acordou, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou orar. Vou colocar tudo nas mãos de Deus. Entendeu? E eu sei que Deus vai me ajudar. Esse dia vai ser um dia maravilhoso. Sempre com pensamentos bons, pensamentos positivos, com aquela fé em Deus, entendeu? E eu tenho certeza que Deus, Ele tá vendo tudo. Ele vê, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê tudo, todas as coisas. Então, Ele vê a sua posição e Ele tá ali pronto para responder. Entendeu? Ele só não responde se a gente não orar. Se a gente não buscá-lo, se a gente não fazer a nossa parte. Porque temos que fazer a nossa parte também, gente. Deus, Ele faz a dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Agora, se a gente não recebe, é porque, como eu já expliquei, porque a gente não ora, a gente não busca, a gente não tem aquela fé, então a gente não recebe. E muitas vezes a gente fica estressado demais, perturbado demais, quando a resposta está ali do nosso lado, bem pertinho da gente, não é? É buscar, é orar, é estar na presença de Deus, é obedecer. Então Ele vai e responde as nossas orações. Quando não oramos, damos lugar ao quê? Às forças do mal. Como vocês sabem, existem forças malignas que atuam na potestade do ar. Essas forças malignas, entendeu? Essas forças vêm querer o quê? Nos destruir. O papel delas é nos destruir. Então, a gente tem que lutar contra essa pressão maligna. A gente tem que ser forte. E a gente só consegue se a gente colocar a nossa vida, ter uma vida de oração. Aí a gente consegue. Porque quando você ora, o Senhor envia os anjos dele para nos proteger e nos ajudar aqui nessa terra. Jesus falou aos discípulos: orem para vocês não caírem em tentação. Em Lucas 22, no versículo 46, eu vou ler agora aqui. Lucas 22. Lucas 22, cadê? Deixa eu ver. Versículo 46. Diz assim: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Tá vendo? Porque quando Jesus ele estava no Getsemane, ele estava ali, né? Passando uma luta grande, que ele sabia que ele tinha que enfrentar tudo aquilo que já estava preparado para ele passar por amor a nós, para nos salvar. Então ele queria que os discípulos também estivessem orando. E quando ele chegou lá, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Entendeu? Dormindo. E ele falou: vocês têm que orar. Então a gente tem que orar, gente. Porque se você não tiver uma vida de oração, Deus não vai poder te ajudar. Entendeu? É engano da pessoa pensar que vai viver todos os dias a mesma rotina, fazendo tudo, indo para o seu trabalho, indo para a sua escola, fazendo todas as coisas, se você não tiver uma vida de oração. Porque a oração move a mão de Deus. A oração é que faz, é que para o inimigo de te destruir. Se ele tem uma armadilha para fazer contra você, se você orar, aquela armadilha é totalmente para ali, destruída. Entendeu? Então Jesus falou isso para a gente não dormir, né? Não dormir quer dizer assim, você ficar sem orar, né? Você ficar parado sem fazer o que Deus te ensinou a fazer, que é o segredo da vitória, a oração. Deixa eu continuar aqui. Sim, falou os discípulos, ore para vocês não caírem em tentação. Pronto. A oração é a alavanca, como eu falei, que remove as dificuldades, entendeu? Através da oração, Deus toca no coração de uma pessoa, Deus abre uma porta, se você está precisando de uma porta de emprego, se você está precisando de alguma coisa. Quando você ora, eu tenho certeza disso porque eu vivi isso, e eu tenho certeza porque eu sou intercessora de oração, eu gosto muito de orar, eu oro pelas pessoas, entendeu? Então eu vejo mesmo assim, o mover de Deus, eu vejo Deus agindo
quando eu vou pro quarto, quando eu oro, né? Entendeu? Eu vejo a mão de Deus se movendo. Então a oração é tudo. É tanto que Deus ensinou o quê? O Pai Nosso pra gente, né? Pai Nosso que estás no céu. Foi aquela oração que Deus fez. Ele ensinou pra gente ter uma vida de oração. Entendeu, gente? Eu vou ler no Salmo 139. No Salmo 139. Vamos lá. Salmos 139. Deixa eu ver o versículo 23. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Só quem conhece a gente é Deus. Ele sabe as nossas inquietações. Ele sabe que a gente tem passado. Ele sabe que a pressão é grande. E agora, com esse coronavírus, que só o que a gente vê agora, né, gente? Em televisão, em todo canto é coronavírus, pra lá, pra cá. Mas nós não podemos perder a fé. A gente não pode, de maneira nenhuma, baixar a cabeça. A gente tem que estar em oração firme, confiante que Deus vai tirar esse coronavírus. Ele vai afastar, ele vai dar vitória. Eu creio. Entendeu? Ele queria saber se havia alguma coisa que estava impedindo de viver na presença de Deus, né? No Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus. Deixa eu ver aqui. Salmo 139, não foi? Versículo. É isso mesmo. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. É isso que ele queria, né? O salmista, quando ele fala nesse salmo, né? Ele queria saber se Deus estava vendo o que ele estava passando, as inquietações dele, as lutas dele, as aflições, entendeu? Por isso que ele falou assim. Nós somos abençoados quando temos uma vida íntima e diária com Deus, em oração. O que é uma vida íntima e diária com Deus, né? É como eu falei, você acordar, você falar com Deus. Eu geralmente costumo acordar e dar um bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Falar com Deus, orar, buscá-lo. A gente tem tempo para tudo, né, pessoal? A gente tem tempo para comer, tomar banho, sair, passear, brincar, ir pro shopping, praia, tudo. Então, por que a gente não tira um tempo para orar, para falar com Deus? Tão simples, né? E vem as vitórias depois disso. Então, a gente tem que ter uma vida de oração, a gente tem que buscar isso. Principalmente esses tempos assim que estão as coisas tão difíceis, só Deus para nos ajudar. Então a gente tem que estar em oração. É muito importante a oração, que eu digo a vocês. Muito importante. A oração, ela ressuscita. A oração cura. A oração restaura. A oração liberta. A oração é tudo. Através de uma oração, um morto pode ressuscitar. Através da fé, se você crer, através da oração, Deus faz tudo, né? Que essa mensagem fique no teu coração e que Deus possa te abençoar grandemente, entendeu? É o que eu desejo. E eu sei que essa palavra é poderosa para libertar, essa palavra é poderosa para curar, né? Basta só você dar um passo, uma posição de fé e crer no poder da oração. Um beijo. Até outro dia.